Da igreja com a paz do Senhor, amém, meus irmãos? Todos bem para a glória de Cristo, amém? Saúde os irmãos que estão conectados conosco através do canal, a paz do Senhor a todos. Os irmãos que nos visitam nessa noite, em nome de Jesus, a irmã que está ali, veio de Nova Iguaçu, trabalha junto com Delfim, glória a Deus. Irmã, seja bem-vinda, para nós é um prazer poder estar recebendo a cada um dos irmãos aqui nessa noite. Tem mais alguém que nos visita nessa noite aí, amém? Que o Senhor abençoe a todos em nome de Jesus. A jovem Raíssa, na ministração, agora no final, ela falou que nós precisamos dar testemunho de Cristo Jesus. E isso é verdade. Isso é verdade, principalmente nesses tempos pelos quais nós vivemos nesses dias de hoje. É necessário que eu e você, nós venhamos a testemunhar a Cristo Jesus, a tudo aquilo que Ele tem ensinado a cada um de nós, a tudo aquilo que Ele tem falado a cada um de nós. Mas como dar testemunho de Cristo Jesus? Vivendo a palavra do Senhor, vivendo a tudo aquilo que nós temos ouvido, tudo aquilo que nós temos lido, tudo aquilo que nós temos aprendido na palavra do Senhor. Por isso eu convido os irmãos nessa hora a abrir a sua Bíblia em Romanos. Louvado seja o nome do Senhor. Romanos, capítulo de número 12. Romanos, capítulo de número 12, a partir do primeiro versículo. Onde o texto vai dizer assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Até aqui, louvado seja o nome do Senhor. A igreja pode se assentar. Louvado seja o nome do Senhor, glorificando e exaltando o Senhor, se assim for da sua vontade, do seu coração. Irmãos, como ela disse, é dar testemunho daquilo pelo qual nós temos vivendo. Por isso que o texto, ele já diz para que nós venhamos a nos apresentar. Apresentar a quem? A Deus, como sacrifício vivo, santo e agradável, porque esse é o nosso culto racional. Paulo, nós podemos observar nas cartas de Paulo que ele sempre tem a preocupação, o cuidado de sempre exortar, seja a quem ele esteja escrevendo, para que a pessoa ela venha a viver em santificação. Até porque a própria palavra diz que sem a qual ninguém vai ver o Senhor. Quando nós vemos o texto de 2 de Timóteo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. 2 de Timóteo, quando Paulo também instruindo o jovem Timóteo, quando nós olhamos no versículo de número 15, ele vai dizer assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, louvado seja o nome do Senhor, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que manuseie bem a palavra da verdade. Mas ele vai dizer embaixo: mas evita os falatórios profanos, porque produzem maior impiedade. Aqui também ele instruindo a Timóteo, ao jovem Timóteo, ele está dizendo: procura apresentar-te a Deus novamente. Ele está dizendo, agora aprovado diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque Paulo sabia que havia uma dificuldade no meio daquele povo. Ele sabia que situações iriam se levantar na vida desse pelo qual ele estava instruindo, que ele estava ensinando, situações essas contrárias à palavra do Senhor,
tudo isso queria aparecer diante da vida de Timóteo, assim como tem aparecido também na vida de cada um de nós. E quando ele escreve, e todo esse cuidado, a gente vê que ele tem também escrevendo aqui aos Romanos, para que esse povo também, eles buscassem a palavra do Senhor, para que eles também vivessem a palavra do Senhor, porque a palavra fala que o Senhor, ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. E quando nós olhamos no capítulo de número 10, ainda de Romanos, Paulo vai dizer assim: irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação, porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Aquele povo eles tinham sim um zelo pelas coisas do Senhor, mas estavam agindo muitas das vezes não de acordo com a palavra, mas sem entendimento. Por isso que ele diz: o bom desejo no meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação, porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento, porquanto, não conhecendo a justiça de Deus, procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Eles não se sujeitaram à justiça de Deus. Deus veio para os judeus, para aquele povo, mas esse povo, ele não se sujeitou a Deus. E quando nós lemos a carta aos Romanos, Paulo agora ele vai incluir uma outra classe de pessoas, chamados gentios. Ele agora vai instruir também a esse povo, para que permaneça, para que viva segundo a palavra de Deus. Segundo a palavra de Deus. Quando nós olhamos no versículo de número 8, mas ele vai dizer assim: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Louvado seja o nome do Senhor. Se confessares com a tua boca, e você crer com todo o seu coração, que o Senhor, Ele tem poder de curar, Ele tem poder de salvar, você será salvo. Louvado seja o nome do Senhor. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Louvado seja o nome do Senhor. E ele vai continuar dizendo: porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um é o mesmo, e o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Louvado seja o nome do Senhor. Ele está falando, independente de ser judeus ou vocês gentios, Deus, Ele é o mesmo, tanto para um como também para o outro. Independentemente da nossa classe social, o nosso Deus, o nosso Senhor, Ele é o mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é o mesmo, Ele não muda. Por isso Ele está ensinando, Ele está mostrando aquele povo que outrora, lá atrás, Ele veio para o céu, mas os seus rejeitaram. Quando nós olhamos a palavra do Senhor, em 1 de João, a gente vai ter a noção sobre isso. Quando o Senhor, Ele vai dizer, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Minto, não é 1 João, é Evangelho de João. Perdoa-me. O Evangelho de João, isso. Que ele vai dizer que ele veio. No capítulo de número 1, ele vai dizer: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não o compreenderam. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo 9 ele vai dizer: ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo.
Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas eu glorifico o nome do Senhor por isso, onde ele vai dizer aqui agora no versículo de número 12, mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Todo aquele que crê no Senhor, Ele é Deus o suficiente, Deus poderoso, para curar, para salvar e para libertar. Por isso Paulo instrui aquele povo a se apresentar diante do Senhor. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o vosso culto racional. Irmãos, o que eu queria falar com os irmãos nessa noite é de que maneira nós temos nos apresentado diante do Senhor. Como tem sido a nossa entrega para com o Senhor, quando nós estamos diante do Senhor, uma vez que Romanos mesmo diz que agora nós fomos enxertados na videira, e essa videira é Cristo Jesus. Nós fomos enxertados lá, e agora nós temos vida para com o nosso Senhor, para com o nosso Salvador. Mas de que maneira nós temos nos apresentado diante do Senhor? Assim como ele falou para Timóteo, para o jovem Timóteo, para se apresentar diante de Deus aprovado, de que maneira nós temos nos apresentado também diante do nosso Deus, aprovado ou reprovado diante do nosso Deus? Irmãos, porque nós vivemos em um mundo, nessas épocas de hoje, onde a preocupação de muitos não é se apresentar diante do Senhor como obreiro aprovado, em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Muitas das vezes as pessoas têm se preocupado com da maneira pela qual ela vai se apresentar, não diante de Deus, mas perante homens dessa terra. Eu lembro que meu pai sempre dizia isso, porque o melhor lugar de se esconder, muitas das vezes, é dentro da própria igreja, dentro de denominações chamadas igreja. Porque muitas das vezes as pessoas camuflam tudo isso. Porque muitas das vezes a gente pode esconder sim do pastor, a gente pode esconder sim da igreja, mas do nosso Senhor, do nosso Salvador, a gente não tem como se esconder. A gente não tem como criar personagens diante do Senhor, porque Ele conhece a cada um de nós. A palavra diz que quando nós estávamos sendo gerados no ventre da nossa mãe, Ele já sabia da nossa vida, Ele já conhecia a nossa vida. E ali Ele já estava escrevendo a nossa vida num livro. E eu louvo o nome do Senhor por isso. Mas a maneira pela qual muitos nesses tempos de hoje têm se apresentado diante do Senhor, não é tão somente não é com reverência. O temor ao Senhor nos tempos de hoje, muitos não têm dado crédito a isso, e muitas situações têm acontecido no nosso meio, coisas espantosas diante do Senhor. Coisas que muitas das vezes até a gente, como ele falar, causa estranheza em nós, causa uma tristeza no nosso coração, quanto mais do nosso Senhor, quanto mais do nosso Deus. É por isso que a palavra diz em Oséias, se eu não me engano, que ele diz que o Senhor, Ele tem uma contenda contra os habitantes da terra, porque não há verdade no meio do povo, não há benignidade no meio da humanidade, e Ele vai dizer que o que prevalece nesses tempos de hoje é o roubar, é o furtar, é o adulterar, é o homicídio em cima de homicídio. E muitas das vezes as pessoas estão vivendo dessa maneira, não se preocupando com aquele que tem os olhos como chama de fogo, que contempla
a cada um de nós, que não olha tão somente o nosso exterior, o nosso lado, fora não, mas Ele olha dentro de cada um de nós. Ele olha lá no profundo, no íntimo de cada um de nós. Muitos têm se esquecido de tudo isso que o Senhor, Ele tem feito na nossa vida, que Ele é o mesmo ontem, hoje e serás eternamente. Quando nós olhamos a palavra do Senhor em Provérbios, aleluia, Provérbio de número 9, isso, a palavra do Senhor vai dizer assim, ó, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo, a prudência. Louvado seja o nome do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É como se esse texto, ele não estivesse no nosso manual de vida, que é a palavra do Senhor. Aonde hoje, muitas das vezes, as situações que se levantam, ou situações que a gente vê muitas das vezes, não há temor do Senhor. As pessoas não estão nem aí para aquilo que se vai envergonhar, se não vai envergonhar o nome do Senhor, mas elas continuam fazendo a sua vida, levando a sua vida da maneira pela qual ela quer, da maneira que ela acha melhor, fazendo tão somente aquilo que lhe apraz, aquilo que lhe é agradável, se esquecendo do Senhor, se esquecendo daquele que contempla cada um de nós, que se inclina para olhar para cada um de nós. Ontem mesmo nós estávamos, ela pega o microfone como quem fosse ter uma oportunidade, né, que tem essas igrejas, eles dão muita oportunidade para A, para B, aquela coisa toda, e ela começa a relatar que ela pegou o celular do esposo, no caso do pastor, e vendo as mensagens ali, ela ficou sabendo que agora ele estava tendo um caso com a missionária da igreja. E se você ver o vídeo, você vai ver aquela confusão ali, briga, começaram a se degladiar uma com as outras, uma mulher com a outra ali, uma coisa horrível, dentro da casa do Senhor. Por isso que eu falo, o temor ao Senhor, parece que se perdeu no meio dessa geração de hoje, no meio dessa geração pela qual nós vivemos. Não há temor, não há verdade, não há benignidade, não há amor, não há mais nada. As pessoas estão tão somente se entregando às paixões dessa terra, às coisas dessa terra, aonde nós lemos aqui em Romanos, aleluia, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Mas eu quero ler o 2 aqui, ó. E não vos conformeis com este mundo. E não vos conformeis com esse mundo. Não há temor, e o que tem buscado é tão somente as coisas lá de fora, as coisas desse mundo. E com tudo isso, o nome do Senhor que é envergonhado. E com isso, o testemunho pelo qual a jovem Raíssa falou aqui, que nós devemos dar, muitos não têm dado o testemunho de vida lá fora, quando está no seu trabalho, quando está entre seus parentes, entre a sua parentela, os seus parentes, não tem dado o testemunho, porque muitas das vezes não é a verdade que prevalece, não é a palavra do Senhor que vai fortalecer, que vai dar vida, não é a palavra do Senhor. E com isso o testemunho, cada dia mais, está se perdendo em meio a essa geração. Por isso que até os dias de hoje a gente encontra pessoas que dizem, eu vou para a igreja de fulano ali, para viver a vida que ele vive. Eu não entro naquela igreja, eu não vou na igreja, porque olha só como que vive. Irmãos, é necessário que eu e você, que cada um de nós que servimos ao Senhor, que decidimos no nosso coração entregar agora a nossa vida ao Senhor, a que a gente venha se apresentar em primeiro lugar a Ele, como servos do Senhor, como obreiros sim, aprovados diante do Senhor. Porque senão é o nome do próprio Senhor que é envergonhado. Não é o meu nome, é o seu nome, não é o nome do próprio Senhor que é envergonhado. E a geração pela qual nós vivemos hoje,
é uma geração que não tem esse cuidado, essa preocupação de viver em santidade para com o Senhor. Nós falamos aqui, se eu não me engano, domingo retrasado, acerca de santificação, acerca desse nosso corpo que será transformado, renovado. Mas para que esse renovo, para que esse avivamento pelo qual nós falamos aqui na igreja, tudo isso aconteça dentro de cada um de nós, é preciso que a gente se apresente ante a Ele, a cada dia, a cada amanhecer, em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. É necessário que o temor do Senhor, ele esteja enraizado dentro de cada um de nós, porque o nosso Deus é um Deus santo, Ele é um Deus puro, é 3 vezes santo, diz a palavra do Senhor, e convém que aquele que se achegue a Ele, seja santo também. Ainda falando de temor, quando nós lemos a palavra também em Salmos, se eu não me engano, 111, aleluia, isso, Salmo 111, no versículo de número 10, ainda falando de temor, ele vai dizer assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, bom entendimento tem todos os que lhe obedecem, o seu louvor permanece para sempre. Você pode glorificar o nome do Senhor? Bom entendimento tem todos os que lhe obedecem. É obedecendo a palavra do Senhor, é vivendo verdadeiramente em santidade, porque Senhor, para com o Senhor, porque Ele diz: sede santo, porque santo é aquele que vos chamou. O Senhor não nos chamou para viver uma vida qualquer nessa terra, mas Ele nos chamou para viver uma vida em santidade. E em santidade não somente quando entramos por essas portas, quando estamos dentro da igreja, ou diante dos pastores, enfim. Não, mas é a cada dia, a cada instante da nossa vida. É crendo verdadeiramente ao Senhor, tendo temor do Senhor, porque isso vai trazer em nós entendimento, como foi lido no Salmo de número 111, a partir do versículo de número 10 ali. Ele vai dar entendimento a cada um de nós, para que quando nós andarmos, nós trilharmos lá fora, nesse mundo, a gente venha a ser como cartas vivas, lidas, com palavras que venham edificar vidas e não matar. E não matar vidas. Agora você imagina nesse vídeo pelo qual eu estava vendo ontem, como que fica essa dominação, as pessoas que ali congregam. Porque há pessoas sinceras nesse lugar, há pessoas sinceras. Mas a preocupação da geração de hoje é se apresentar, não diante de Deus, mas diante de homens. Não porque eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou missionário, eu sou missionária, aquelas coisas todas. Não há preocupação de se apresentar como obreiro aprovado, como servo do Senhor, servo que não coloca em dúvida, que não põe em xeque a palavra do Senhor, servos que vivem verdadeiramente tudo aquilo que nós temos, que tem aprendido mediante a palavra do Senhor. Mas não é dessa maneira. Por isso que eu falo que é fácil, muitas das vezes, se esconder dentro de denominação. Porque é muito fácil, irmãos. Eu chegar diante dos irmãos, eu colocar uma roupa, colocar um terno, enfim, e me aparecer posando bem para as pessoas que estão me vendo. Mas e diante do Senhor? E com o Senhor, como está a minha vida? Como está o meu coração? É necessário que o nosso coração ele esteja voltado para o Senhor. É necessário que a nossa vida ela esteja voltada para a palavra do Senhor, porque nós somos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunha. A todo instante nós estamos sendo observados, como nós conversávamos aqui agora, quando nós chegamos aqui. A todo instante as pessoas estão olhando, estão observando, para ver qual é a sua conduta, como que você tem lidado, como que você tem se apresentado, uma vez que você decidiu no seu coração se entregar ao Senhor. Foi você que decidiu no seu coração.
Foi você, foi eu que decidi me entregar ao Senhor. Não foi ninguém que chegou diante de mim, que foi me pressionando, dizendo, não, você tem que se entregar. Não, não houve. Tanto é que quando há batismo, a gente pergunta, alguém te forçou para que você venha se batizar nesse momento? A pessoa, não, é de livre espontânea vontade sua? Não é. Aí a pessoa é batizada. Então, uma vez que nós decidimos no nosso coração, uma vez que eu decidi no meu coração, que você decidiu no seu coração, que você que vai ouvir, que você que está ouvindo essa mensagem, você decidiu no seu coração, a maneira que eu devo me apresentar ao Senhor é aprovado, em sacrifício vivo, santo e agradável a Ele, não de qualquer maneira, porque senão se torna uma mentira que nós estaremos vivendo, senão se torna um personagem, como eu disse no começo, porque muitas vezes as pessoas fazem isso, eles criam um personagem, e assim transitam por dentro de denominações chamadas igreja, vai na igreja A, vai na igreja B, vai na igreja C, mas a vida não está de acordo com a palavra, mas o exterior por fora, que nós conseguimos ver, está bom, está bonito, está alinhado, está trajado direitinho, e as pessoas pensam que muitas vezes as pessoas assim são servas do Senhor. Eu já vi vídeo de pessoas com essa situação de dar oportunidade para A, oportunidade para B, de estar um homem todo trajado de terno, e a pessoa quando vê de terno assim, acha logo que é alguma coisa, porque o ser humano tem disso, o ser humano tem muitas das vezes de olhar pela aparência, a gente tem visto isso nesse mundo, a aparência é ela que vai prevalecer. Eu já vi vídeo de um homem chegar dentro de uma igreja, onde foi dada a oportunidade a ele, e depois ele dizer, que ele nem servo do Senhor ele era, que ele ainda frequentava o negócio, essas coisas de candomblé, essas coisas todas, dentro da igreja, mas tão somente pela aparência, que entrou, que as pessoas viram, e logo chamaram logo. É necessário a gente ter todo esse cuidado a cada dia, porque devemos obediência ao nosso Senhor, porque foi Ele que nos criou, foi Ele que nos formou, Ele que deu vida pela manhã de hoje a cada um de nós, porque por nós mesmos nem aqui nós estaríamos, mas o nosso Senhor, Ele guardou a minha vida e a sua vida. Por isso, a importância, eu sempre vou falar isso, de se apresentar o nosso corpo em sacrifício santo e agradável ao nosso Senhor, porque Ele conhece, Ele sabe da minha vida, Ele sabe da sua vida. Para muitos esse salmo que nós lemos, do temor, ele não tem importância, porque eles não procuram a sabedoria de Deus, eles não buscam a sabedoria do Senhor, eles buscam tão somente ser bem recebidos, tão somente ser bem visto pela sociedade, pelo meio, ainda mais esse meio gospel que nós vimos nesse tempo de hoje. As pessoas estão se preocupando com isso, mas diante do Senhor não há preocupação. Que nós possamos ser diferentes, que nós possamos ser daqueles que olham tão somente para o Senhor, como tão somente daqueles que se entregam verdadeiramente nas mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque mais uma vez eu digo, Ele sabe da nossa vida, Ele conhece a nossa vida. Quando nós olhamos o Salmo de número 139, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quando nós olhamos o Salmo de número 139, ele vai falar da onipresença do Senhor e da onipotência do Senhor. A onipresença é que Ele pode estar ao mesmo tempo em mesmos lugares. A onipotência fala do poder de Deus. Mas muitos não têm crido nesse salmo, onde ele diz: Senhor, Tu me sondastes e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento.
cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Note que coisa pequena, que o deitar, o levantar, o Senhor conhece a cada um de nós, Ele sabe da nossa vida. Ele vai dizer no versículo número 4, sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercastes em volta e pusestes sobre mim a tua mão. Tal ciência para mim é maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir. Aqui no 7, para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Irmãos, não tem como a gente se esconder do nosso Deus. Não tem como a gente tentar se maquiar, se esconder, não tem como, Ele conhece a nossa vida. Ele diz, para onde irei do teu espírito? Ou para onde me irei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia, e as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. As trevas e a luz são para o nosso Deus a mesma coisa. Ele conhece, Ele sabe do seu pensamento aí agora, você aí sentado, Ele sabe do seu pensamento. Antes mesmo de nós abrirmos a boca, Ele sabe daquilo pelo qual nós iremos falar. Por isso, irmãos, não tem como a gente montar, a gente criar personagens para viver dentro Deus para nossas vidas, porque do contrário a gente não vai conseguir, a gente não vai ter como experimentar isso, a gente não vai ter como experimentar a vontade do Senhor para nossas vidas, se a gente não se entregar, verdadeiramente nas mãos do nosso Senhor, se a gente não se dedicar a Ele verdadeiramente, se ofertar verdadeiramente em sacrifício, é tirar tudo aquilo que tem te impedido, que tem me impedido de viver uma vida reta diante do Senhor, tudo aquilo que tem nos afastado de ter uma comunhão sincera para com o nosso Senhor, é abandonar verdadeiramente as velhas coisas, as coisas passadas, e agora começar a experimentar o novo do Senhor na nossa vida, porque muito Ele tem a se revelar a cada um de nós, muito Ele tem a mostrar, a falar a cada um de nós, mas tudo isso vai depender da minha vida, tudo isso vai depender dessa geração. A palavra do Senhor, ela vai dizer que nós estaremos diante desse Deus, quer você queira, quer você não queira, nós estaremos diante do nosso Senhor. Abra sua Bíblia em nome de Jesus, 2 de Coríntios, aleluia, capítulo de número 5, o versículo de número 10, ele vai dizer assim, ó: porque todos devemos comparecer
ante o tribunal de Cristo. E ele vai dizer para quê? Para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Por isso, a preocupação de Paulo, quando ele escreve, lá em Romanos, com o texto base pelo qual nós lemos, ele instruindo, ele ensinando aquele povo, porque, irmãos, nós vamos estar diante do Senhor, seja ou bem ou mal que fizemos, nós estaremos lá diante do Senhor, nós estaremos diante do Senhor. Aqui ainda em Coríntios ele fala que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo. Você é você é uma nova criatura nas mãos do Senhor. Então a vida pela qual nós devemos viver agora é uma vida em santidade, porque nós fomos reconciliados por esse Deus, nós fomos resgatados do lamaçal, do pecado, da lama. O Senhor nos resgatou e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Então, de que maneira você vai querer se apresentar diante do Senhor? Onde a palavra mostrou para mim e para você que todos nós compareceremos diante do Senhor, para sermos julgados pelo nosso Senhor, pelas nossas ações, por aquilo que fizemos, por meio do corpo. Por isso que ele diz, procura apresentar-te a Deus em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Nós fomos comprados por um alto preço, nós fomos resgatados por um alto preço, um preço de sangue, e não foi um sangue de touro, de animais, de bode, não, um sangue de Cristo Jesus, o sangue que purifica, que lava cada um de nós de todo pecado. Então a maneira pela qual a gente deve se apresentar é aprovado diante do Senhor. Ah, pastor, mas falhamos. Sim, nós falhamos, erramos, pecamos contra o nosso Senhor, porque a própria palavra diz que todos pecaram, destituídos estão da graça de Deus. Nós falhamos sim, mas é necessário que a cada dia a gente venha se examinar a nós mesmos, se policiar naquilo pelo qual nós estamos fazendo, se tem agradado ao Senhor, ou se não tem agradado ao nosso Senhor, se tudo que nós temos feito nesses tempos de hoje, nesses dias de hoje, e nós observamos que a cada dia que passa, as coisas, elas parecem que vão ficando de mal a pior, principalmente para aqueles que servem ao Senhor, para aqueles que querem viver em santidade, porque tudo nos leva, muitas das vezes, a pecar, a falhar, a errar contra o nosso Deus. Por isso a importância de nós examinarmos a nós mesmos, porque já disse, o texto diz, que nós vamos estar diante do Senhor, e aqui mesmo em Romanos, no capítulo 14, a partir do versículo de número 11, louvado seja o nome do Senhor, mas vamos ler aqui do 7 para ter um entendimento melhor. Ele vai dizer assim, Paulo dizendo aos Romanos, porque nenhum de vós vive para si, e nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si, porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos, de sorte que ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi para isso que morreu Cristo e tornou a viver, para ser Senhor, tanto dos mortos como dos vivos. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu, porém, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Porque está escrito, pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim,
e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Olha a profundidade dessa palavra. Cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Cada um vai dar conta de si mesmo. O meu papel, o nosso papel, como pastor que estamos aqui na igreja, no período pelo qual o Senhor assim permitir, é ensinar, é mostrar o caminho, é mostrar a palavra do Senhor. Mas quanto à santificação, é necessário que cada um venha tomar posse daquilo pelo qual o Senhor, Ele tem falado a cada dia nesse lugar, a cada dia o nosso coração. Quando você está na sua casa, cumprindo o seu Mateus 6,6, quando você está ali diante do Senhor, seja orando, seja meditando, seja lendo a palavra do Senhor, cada um, a palavra disse, dará conta de si mesmo a Deus. Por isso que Paulo exorta a esse povo, por isso que ele encoraja a cada um deles a se apresentar, não nesse tão grande dia quando estivermos lá diante do Senhor, mas hoje, agora, nesse tempo de hoje, nesse mundo pelo qual nós vivemos aqui, na presença do Senhor. Se apresentar em sacrifício vivo, santo e agradável, Senhor, não se conformando com esse mundo, não se deixando levar pelas concupiscências desse mundo, não se deixando levar por tudo aquilo que o mundo ele tem ditado, ele tem colocado diante de cada um de nós, que não é bem assim, que não precisa, você não precisa ser dessa maneira, que você não precisa fazer isso, não. Se você decidiu por Cristo Jesus, é necessário sim, que nós venhamos abrir mão de muitas coisas, para servir ao Senhor. Se você decidiu no seu coração agora, servir ao Senhor, se você entregou, Deus, se batizou, você se entregou ao Senhor, você agora deve viver em novidade de vida, não mais na vida que outrora vivia, fazendo as mesmas coisas que outrora fazia, não, porque nós lemos aqui, aquele que está em Cristo, nova criatura é, e você é uma nova criatura nas mãos do Senhor, você é um novo homem, uma nova mulher, nas mãos daquele pelo qual o criou, que foi o nosso Deus. Ele já te conhecia no ventre, como eu disse no começo, a sua vida já estava escrita no livro, então é viver não mais da maneira que eu quero, mas sim de acordo com a vontade do Senhor, de acordo com a palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Porque no 7, no versículo 14, no capítulo 14, diz, porque nenhum de nós vive para si mesmo, a gente não vive para nós mesmos, a vida pela qual nós temos não pertence a nós, ela pertence ao Senhor, foi Ele que deu, que Ele deixou a cada um de nós, para que nesse período pelo qual nós passamos aqui, o tempo eu não sei, o período eu não sei, mas Deus o sabe, mas para que o período pelo qual nós passamos aqui, é vivendo a palavra do Senhor, é fazendo a vontade do Senhor para nossas vidas, é experimentando a boa, agradável e perfeita vontade dEle, para com cada um de nós. Mas se a gente não tiver isso no nosso coração, se a gente não tiver o temor diante do Senhor, se a gente não tiver essa reverência, de crer que a palavra do Senhor, ela é verdadeira, e ela há de se cumprir em cada um de nós, a gente pode perecer, a gente pode padecer, a gente pode ter tentar viver uma vida aqui, uma falsa ilusão aqui nessa terra, de que somos cegos, que somos crentes, e na verdade não ser, e na verdade não estar. E eu não estou aqui dizendo que eu me encontro aprovado diante do Senhor, porque a cada dia, irmãos, eu tenho buscado mais e mais do Senhor, eu tenho pedido, clamado ao Senhor, para que Ele venha me conceder graça, a cada dia para estar de pé diante dEle, porque seremos prontos sim, quando ouvir do próprio Senhor, vinde, e possui o que é teu, entra, aí sim,
Mas o período quando nós vivemos aqui é em santificação, é a cada dia. É como a palavra diz, que a vereda do justo é a luz da aurora. Ela vai brilhando mais e mais até o dia ser perfeito. É assim que devemos andar nessa terra. Falhamos? Sim, falhamos. Pecamos? Sim, pecamos contra o Senhor. Mas que esse erro, essa falha, ela não venha se tornar em nós iniquidade. Vai ter situação que eu e você, nós vamos passar, que com ela nós vamos aprender e não fazer mais. E não tornar a fazer novamente, não é verdade, Jordan? E não voltar atrás, não fazer novamente. Porque aí sim, aí vai deixar de ser pecado e vai se tornar iniquidade. Eu falei certa vez aqui, eu peço aos irmãos até perdão, eu falei que o pecado ele é uma consequência, não é consequência. O pecado, para aqueles que servem ao Senhor, o pecado ele tem que ser um acidente. Não foi aquela coisa planejada que você planejou, porque o pecado muitas vezes começa na nossa mente, começa no nosso coração. As pessoas vão maquinando, não, aqui eu vou fazer assim, aqui eu vou chegar aqui eu vou fazer isso. Mas para aqueles que servem ao Senhor, é um acidente, é você estar numa situação, no trânsito, na rua, enfim, tantas situações que acontecem nas nossas vidas. Porque ontem mesmo nós falávamos sobre isso. Aquele que serve o Senhor, ele é visto pelo Senhor pela reação e não pela ação que ele comete. E muitas vezes nessa reação, muitas vezes a gente erra. A gente falha, mas é estar vigilante, é estar observando, é vendo, pedindo ao Senhor discernimento, para lidar com essas situações que se levantam a cada dia, para que elas não venham tirar de nós essa santificação pela qual nós temos a cada dia buscado no Senhor. Esse processo que é contínuo, a cada dia na vida daquele que serve ao Senhor. Então é agindo dessa maneira, é vivendo dessa maneira, em santidade, em verdade para com o Senhor. Não em fingimentos, não, mas sendo verdadeiro com o Senhor. Errou, chega diante do Senhor e fala: Senhor, eu errei nessa situação. Aqui eu fiz coisa que não agrada ao Senhor. Eu me humilho nessa hora diante do Senhor, eu te peço, tem misericórdia de mim. É confessar para o Senhor, é pedir ao Senhor para que Ele haja de misericórdia para com a minha vida e a sua vida, e não camuflar, porque quando a gente camufla, a palavra do Senhor fala, se eu não me engano foi lá em Salmo, que sabe que Davi fala que os ossos dele é como se estivesse sendo esmagado, enquanto ele não confessou ao Senhor. Então é nós confessarmos as nossas falhas ao Senhor, porque assim a gente vai se apresentar diante dele. O nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o nosso culto racional. Agindo assim, a gente vai começar agora a trilhar uma vida em sinceridade, em verdade, para com o nosso Senhor. Quando há verdade dentro de cada um de nós. Até porque o Senhor, Ele nos olha, não tão somente o Jorge aqui por fora, mas Ele olha lá dentro. É dentro do meu coração, é dentro do seu coração, é lá que o Senhor conhece a cada um de nós. É lá que Ele conhece a cada um de nós. Eu conheço os irmãos, nesse 1 ano que eu estou aqui com os irmãos aqui, não conheço a vida dos irmãos, eu conheço aquilo que os irmãos têm mostrado, assim, a cada dia. Mas o nosso Deus não. Ele é aquele que vai lá no profundo, no íntimo. Ele sabe da minha vida e Ele sabe da sua vida. Ele conhece, Ele sabe de cada um de nós, antes mesmo de nós abrirmos a nossa boca, Ele já conhece, Ele já sabe. Por isso não tem como, mais uma vez eu repito, nós nos escondermos desse Deus. A gente, mais uma vez eu falo, criar personagem, montar personagens diante do Senhor. Ele sabe da minha vida,
Ele sabe da sua vida. De repente você no seu pensamento, você vai dizer assim, pensando contigo, mas pastor, o senhor falou aí que é necessário a gente se apresentar ao Senhor, o texto pelo qual foi lido, se apresentar diante do Senhor em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Mas eu queria aprender mais como que eu faço isso. Como que eu posso agora, eu posso começar a fazer, a colocar isso em prática na minha vida. Porque de repente eu vivi um tempo assim, mas andando, mas levando as coisas de qualquer jeito, de qualquer maneira, ou não atentando também para isso, que um dia eu também vou estar diante do Senhor, que eu vou ser julgado pelas minhas obras, por aquilo que eu faço. Eu sei, porque foi dito aqui, que cada um vai dar conta de si. De repente eu pensava, porque o fato de eu estar dentro da igreja, dentro de uma denominação, eu já estava salvo, eu não sabia, que eu precisava ainda estar pronto diante do Senhor, aprovado. O que eu devo fazer? Sabe por que eu falo isso? Porque essas perguntas também vieram ao meu coração nessa tarde. Quando eu estava lendo, quando eu estava vendo essa passagem, esse texto. Porque são perguntas que vêm até cada um de nós. Porque muitas vezes a gente se esquece. A gente pensa que morreu, acabou. Não, não acabou, irmãos. Não acabou. Nós falávamos na quinta-feira, na terça, no domingo retrasado, acerca do corpo que vai ser transformado. Aquilo que é corrupto será transformado naquilo que não é corrupto. Aquilo que é mortal será transformado num corpo imortal. Mas para isso é necessário ainda nós trilharmos esse caminho. É necessário ainda a gente não se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. É pedir ao Senhor para que Ele venha planar diante de nós o caminho. E Ele vê se há algum caminho mau em nós e nos ajudar. Irmãos, porque por nós mesmos a gente não consegue andar nesse mundo. A gente não consegue se apresentar aprovado diante do Senhor. Pela nossa força no nosso braço, pelo meu eu, por mim mesmo, eu não consigo. Eu preciso do auxílio do Espírito Santo de Deus em minha vida. Porque é Ele que convence a cada um de nós do pecado, da justiça e do juízo. É necessário nós clamarmos pela presença do Espírito Santo em nós, para que Ele venha direcionar, para que Ele venha mostrar a cada um de nós, para onde nós devemos seguir, o que nós devemos fazer e o que nós não devemos fazer, uma vez que nós decidimos servir ao Senhor. Uma vez que nós decidimos servir ao Senhor. Porque mais uma vez eu digo, não foi imposto a cada um de nós, não. Fomos nós que decidimos. Então é clamar pela presença do Espírito Santo de Deus em nós, para que Ele venha mostrar, direcionar a nossa vida. Porque mais uma vez eu digo, por mim mesmo, por você mesmo, por cada um de nós, a gente não consegue. É necessário a cada dia, o Senhor, Ele estender a sua mão sobre cada um de nós. É necessário a cada dia o Espírito Santo de Deus, Ele vir sobre o nosso coração e a nossa mente, e mostrar aquilo que convém e aquilo que não convém aos santos, aqueles que serviram o Senhor. Porque a própria palavra vai dizer que todas as coisas, elas são lícitas a cada um de nós, mas nem tudo convém. Todas as coisas são lícitas sim, mas eu não me deixarei ser dominado por elas. Por isso que foi dito aqui, ó, e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. A palavra do Senhor vai dizer para que a gente não venha amar esse mundo. Vamos ler o texto, é melhor? Aí sim, agora a 1 de João. Glória a Deus. 1 de João 2, no versículo de número 15,
ele vai dizer assim, ó, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E ele vai dizer no 17, e o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então não é se entrelaçando, se mergulhando nas coisas dessa terra, desse mundo, não. Mas o que nós temos visto é isso. Há um interesse desenfreado pelas coisas da terra, pelas coisas desse mundo. A palavra diz que tudo isso passa, tudo isso vai ficar para aí. Tudo isso vai ficar para aí. Mas o que nós temos visto nessa geração de hoje é esse desejo desenfreado, essa ardente vontade pelas coisas dessa terra. Quando aquilo que é do alto, muitas das vezes não há essa busca, não há essa entrega. Mas é as coisas do alto que nós precisamos. São as de cima, aquelas que vêm do Senhor, são delas que nós precisamos. Há uma preocupação em se apresentar diante de homens, diante de pessoas aprovadas, como pessoas aprovadas, pessoas benquistas. É o Senhor, é do Senhor que nós precisamos, é dele, porque foi Ele que criou, foi Ele que formou a cada um de nós, Ele que soprou em nós o fôlego de vida. Louvado seja o nome do Senhor. Mas então, pastor, o que fazer? As perguntas, como eu disse, e elas vêm até cada um de nós. E o texto pelo qual o Senhor colocou no meu coração se encontra lá em Tiago, capítulo de número 4. O que fazer para me apresentar aprovado diante do Senhor? Ele vai dizer assim no versículo de número 7, sujeitai-vos, pois, a Deus. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Quando fala de sujeitar a Deus, fala de ser obediente à palavra do Senhor. Fala de deixar ser direcionado por Ele. É viver verdadeiramente sim, sim, não, não, como diz na palavra do Senhor. Mas quantos têm sido sujeitos a Deus nesses tempos de hoje? Com a facilidade, muitas das vezes, que o mundo ele coloca diante de pessoas, de cada um de nós, a cada dia. Quantos têm se sujeitado ao Senhor? Uma vez que não se sujeita ao Senhor, elas vão vivendo tão somente as coisas que o mundo tem oferecido a cada dia. E ele vai dizer mais, sujeitai-vos, pois, a Deus. E ele vai dizer, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. E ele fugirá de vós. Sabemos que Satanás, ele é um ser que ele é legalista. Ele só vai fazer algo se houver a permissão de cada um de nós. Se ele encontrar uma brecha, ele vai entrar. Mas quando não há sujeição do Senhor, essas brechas, elas ficam escancaradas, muitas das vezes, diante daqueles que dizem ser servos do Senhor. Essas brechas, elas ficam cada dia mais dilatadas, mais abertas. E não tem como resistir ao diabo, e muito menos ele foge de nome de nós. Porque não se sujeitou ao Senhor, porque não se rendeu àquilo pelo qual o Senhor, ele deixou para cada um de nós. Então, um dos segredos, ele já disse aqui no versículo número 7, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós.
Mais um segredo para se apresentar aprovado diante do Senhor. Ele vai dizer no versículo de número 8: chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. É a cada dia a gente se achegar mais e mais ao Senhor. A palavra do Senhor vai dizer que o pecado separa o homem de Deus. O pecado, ele cria uma barreira diante de nós e o nosso Deus. E com isso, nós vamos nos afastando da presença do Senhor. Por isso ele diz: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. É se achegar ao Senhor, é fazer com que essa barreira que separa, ela venha a ser derribada de cada um de nós. É quando nós confessamos ao Senhor, quando nós reconhecemos nossas falhas, essa barreira que impede de nós enxergarmos ao Senhor, ela vai se desmoronando diante de cada um de nós, e a gente vai ter acesso até a presença do Senhor, a gente vai ter condições de se achegar diante do nosso Deus. Achegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. E Ele vai dizer também: limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. É se sujeitar a Deus, é se achegar ao Senhor, que assim Ele vai se achegar a nós. É aquele de duplo ânimo, de coração doble. Ele purificar o coração, ele purificar, limpar as mãos sujas. Mãos fala de trabalho. É você ter uma vida em sinceridade, em verdade com o Senhor. É você estar na casa do Senhor, mas fazendo verdadeiramente a vontade dEle na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Ele vai dizer: e vós de duplo ânimo, purificai o coração. E vai dizer no versículo de número 9: senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, o vosso gozo em tristeza. E aqui no versículo de número 10, ele vai dizer: humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. É se humilhar diante do Senhor, se sujeitar ao Senhor, se achegar ao Senhor, é limpar as mãos, é purificar o coração, é sentir as vossas misérias, lamentar e chorar, é converter o vosso riso em pranto e se humilhar diante do Senhor. É se render verdadeiramente aos pés do Senhor. É se humilhando, não criando, formando. Mais uma vez eu digo, como eu falei no começo, personagens. Não. É ser verdadeiro diante do Senhor. É confessar as suas falhas, as minhas falhas ao Senhor. É dizer para Ele, verdadeiramente: Senhor, eu sozinho, eu não consigo. Eu quero sim me apresentar aprovado diante do Senhor. Eu quero sim apresentar o meu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Mas eu por mim mesmo, eu não consigo. Por isso, ajuda-me, Senhor. Fortaleça-me, Senhor. Renova as minhas forças. Porque muitas vezes nos encontramos fracos, debilitados. Mas o Senhor, Ele está aí a cada dia, a cada instante, para renovar a cada um de nós. A todo instante Ele está batendo na porta do nosso coração. Ele está tão somente querendo que nós abrimos a porta para que Ele venha entrar e fazer morada dentro de cada um de nós. Ele é Deus, Ele é Senhor. Ele sabe da sua luta, Ele sabe da sua dificuldade. Mas Ele quer que você e eu, a gente venha a verdadeiramente abrir a porta do nosso coração e deixar Ele fazer morada. Para que Ele venha agora a tapar essas brechas, que muitas das vezes damos, essas legalidades, que muitas das vezes a gente dá devido ao pecado que cometemos contra o nosso Senhor. Ele quer agora entrar, Ele quer tapar essas brechas. Ele quer fazer com que eu e você, a gente venha ter uma vida em sinceridade e verdade com o Senhor. Se apresentando verdadeiramente o nosso corpo, o vosso corpo, em sacrifício vivo, santo,
e agradável ao Senhor, que é o vosso culto racional. Então creia que Deus ele tem o manual para cada um de nós. Aqui eu disse meia dúzia de versículos aqui, mas se nós folhearmos a palavra do Senhor, Ele vai ensinar a cada um de nós, a cada dia, situações para que a gente venha se apresentar verdadeiramente santo diante dEle. Se nós examinarmos a palavra do Senhor de Gênesis e Apocalipse, ela vai dar a cada um de nós base, condições para que a gente venha estar de pé e se apresentar diante da palavra, diante do Senhor, em sacrifício vivo, santo e agradável a Ele, diante do nosso Senhor, como homens e mulheres aprovados diante desse Deus, em meio a esse mundo, aonde o que prevalece, como nós dizemos no começo de Oséias, é roubar, furtar e adulterar. Mesmo em meio a esse mundo, a palavra do Senhor, ela dá condições a cada um de nós, ela nos mostra, quando nós abrimos o nosso coração verdadeiramente pelo Senhor, ela vai dar condições para que a gente venha se apresentar aprovado diante do Senhor. Mas isso é a cada dia, não é tão somente hoje, não, é um processo, é contínuo, é a cada dia, a gente buscando a santificação, porque sem a qual nós não veremos ao Senhor, nós não veremos ao Senhor. Então, independentemente de como está a sua vida hoje, procura apresentar-te ao Senhor em sacrifício vivo, santo e agradável. Tira tudo aquilo que não provém de Deus. Começa a fazer uma limpeza. Começa verdadeiramente a tirar de dentro de cada um de nós tudo aquilo que não provém do Senhor, para que a gente possa sim dar testemunho de Cristo Jesus nesse mundo mal, lá fora, para que a gente venha dar testemunho do nosso Senhor, de tudo aquilo que Ele fez na sua vida e de tudo ainda que Ele pode fazer, que Ele quer fazer ainda mais na vida de cada um de nós, assim como também da vida daqueles que observam a cada um de nós. É nós que devemos dar testemunho daquilo pelo qual nós temos aprendido na palavra do Senhor. Que o Senhor nos abençoe mais uma vez, por mais esse culto, esse último culto do ano, como foi dito pelo diácono Cristiano, o último domingo do ano, onde nós agora entraremos no novo ano, com novas promessas, que você e eu, que nós venhamos nessa virada, nesse ano, a se apresentar verdadeiramente ao Senhor, em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Que não seja tão somente mais um ano que está por vir, é você ver tudo aquilo que você já fez, esse ano que passou, esse ano que nós estamos terminando, de 2024, e agora procurar fazer totalmente diferente, tudo aquilo que você não fez, que foi de acordo com o Senhor, mas agora, em santidade, na presença do Senhor. É rever verdadeiramente os nossos conceitos, porque Deus, Ele sonda a nossa mente, o nosso coração, e dele não tem como nós nos escondermos, não tem como ficarmos camuflados, não tem como. Ele conhece a minha vida, Ele conhece a sua vida. Que o Senhor assim nos abençoe, em nome de Jesus. Grupo de louvor, faz favor, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, porque Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Aleluia.